O nome que ninguém ousa explicar, desvendando o poder de YHWH em sua vida. Imagine a vastidão silenciosa do deserto, um mar de pedras secas e areia inclemente que se estende até onde a vista alcança. No meio dessa paisagem desolada, um homem, Moisés, um pastor exilado, testemunha um fenômeno que desafia todas as leis da natureza. Uma sarça em chamas, dançando com o fogo, mas, inexplicavelmente, permanecendo intacta, sem se consumir. Um respeito reverente o invade, e Moisés, com um gesto instintivo de humildade, descalça seus pés. Ele sente a presença inconfundível do sagrado, a aura de algo infinitamente maior que ele, pulsando naquele local inóspito. O chão sob seus pés torna-se santo, e naquele momento crucial, com a voz embargada pela reverência e pela curiosidade que ecoavam no seu íntimo, Moisés ousa perguntar: quem és tu? Qual é o teu nome? A resposta que ecoa naquele deserto atravessa os séculos, transcendendo a própria compreensão humana. Eu sou o que sou. Essa frase poderosa, Ehyeh Asher Ehyeh, no hebraico original, é a raiz, a essência de um nome que carrega consigo o próprio mistério da existência. YHWH. YHWH não é meramente um título, uma etiqueta para identificar uma divindade distante. É uma realidade viva e eterna, uma essência que precede o tempo e o espaço, sem um começo definível e sem a possibilidade de um fim. Não é um som vazio, mas um ser absoluto, um estado puro de existência. Naquele instante, a relação entre o divino e o humano se transforma para sempre. Deus, que até então era conhecido pelos laços patriarcais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revela um novo nível de identidade. Ele anseia ser conhecido por quem ele verdadeiramente é. E em sua sabedoria infinita não declara: sou a justiça suprema, sou a glória insuperável, sou o poder onipotente. Em vez disso, com uma simplicidade profunda e avassaladora, ele afirma: eu sou. Esse nome carrega uma sacralidade tão imensa, uma reverência tão profunda, que por milênios o povo judeu, em sua devoção, não ousou pronunciá-lo em voz alta. Substituíam-no com temor por Adonai, que significa meu Senhor, ou simplesmente o referiam como Hashem, o nome. Mas o que esse nome singular, YHWH, realmente carrega em suas letras silenciosas? Que poder reside em sua essência? Por que sua mera menção causa um tremor reverente em corações que o reconhecem? E por que, em um mundo sedento por respostas, há um véu de silêncio tão espesso em torno de algo tão fundamental para a nossa existência? Prepare-se, pois a jornada que você está prestes a iniciar desvendará camadas profundas desse mistério milenar. Ainda que a revelação plena do nome tenha ocorrido naquele encontro ardente com Moisés, no coração do deserto, o eco de sua essência, a sombra de seu nome, já pairava sobre as terras antigas, sussurrado em recantos esquecidos da história. Escavações arqueológicas em regiões como a antiga Canaã, a terra de Midian e a cidade de Ugarit trouxeram à luz inscrições intrigantes onde formas primitivas de YHWH, como Yah, Yah ou Yahu, emergem das poeiras do tempo. Esses fragmentos sugerem que o nome sagrado já era conhecido, talvez sussurrado com reverência entre tribos antigas e civilizações há muito desaparecidas, muito antes que a sarça flamejante iluminasse a face de Moisés no Monte Sinai. O próprio livro de Gênesis, o alicerce da nossa fé, contém nomes que carregam em si a semente, a raiz sagrada Yah. Observe em nomes como Yehoshua, que conhecemos como Josué, o líder que sucedeu a Moisés, ou Joabe, o comandante do exército de Davi. Mas a revelação direta, pessoal, única, que ecoaria através das eras, acontece ali, naquele encontro íntimo no deserto entre Deus e Moisés.
Mas por que Moisés foi o escolhido para receber essa revelação tão profunda? A chave reside na sua pergunta. Moisés não estava buscando uma nova doutrina religiosa, um conjunto de regras ou dogmas. Sua busca era muito mais profunda, muito mais pessoal. Sua pergunta não era sobre religião, mas sobre intimidade. Em suas palavras, ressoava o clamor de um coração que buscava: Senhor, revela-te a mim em tua verdade. Quem és tu de verdade, além dos títulos e das tradições? Como posso te chamar? Qual é a chave para a tua presença em minha vida? E a resposta divina ecoou com um poder que nenhuma linguagem humana poderia jamais aprisionar. Um nome que transcende a própria capacidade da língua. Ao longo dos séculos, Yahweh, o Eu Sou, continuaria a revelar facetas de si mesmo, aspectos de sua natureza multifacetada, através de nomes compostos que ressoavam com as necessidades e os entendimentos de seu povo. Eu sou, Yahweh Iré, o Senhor proverá, a promessa de um cuidado que supre todas as necessidades. Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o estandarte sob o qual encontramos vitória e proteção. Yahweh Shalom, o Senhor é paz, a fonte de serenidade que acalma as tempestades da alma. Yahweh Tzidkenu, o Senhor é justiça, a garantia de um julgamento reto e de uma equidade que transcende a humana. Mas lembre-se, todos esses nomes, todas essas revelações parciais são apenas ecos, reflexos daquela única e primordial essência. Eu sou. Antes que a primeira estrela brilhasse no vazio, antes que o universo fosse tecido com o sopro da criação, YHWH já era. Antes que a primeira palavra fosse falada, antes que o tempo começasse a sua inexorável marcha, ele já era o Verbo, a palavra viva que dá origem a tudo. Contemple o tetragrama sagrado, as 4 letras hebraicas que carregam o mistério do seu nome: Yod, Ibru, Re, H, Vav, Ve, Re, H. Sem vogais, um enigma sonoro que atravessa os tempos, tornando sua pronúncia exata. Um segredo guardado no coração da fé, sussurrado com reverência. Mas a ausência de vogais não silencia o nome. Pelo contrário, alguns rabinos antigos desvendaram uma profunda conexão entre o nome e a própria essência da vida. Eles ensinavam que essas letras sagradas ecoam o ritmo fundamental da nossa existência. Yah, a inspiração, o ar que entra e nos dá vida. O primeiro suspiro de um recém-nascido. Vê, a inspiração, o sopro que liberamos ao mundo, o último alento de um homem. Pense nisso por um instante. Quando um bebê chega ao mundo, qual é o seu primeiro ato? Um grito, sim, mas dentro dele, o som primordial. Yahweh. E quando a jornada terrena se encerra, qual é o último suspiro que escapa dos lábios? Muitas vezes imperceptível, mas ali está a essência. Yahweh. Não são necessárias palavras audíveis para proclamar o seu nome. Ele está intrinsecamente tecido no ritmo incessante do nosso respirar, uma sinfonia silenciosa da própria existência. Teologicamente, o nome YHWH revela algo que transcende a mera identificação. Ele manifesta a própria essência, a permanência inabalável e a soberania absoluta de Deus. Ele não está confinado às limitações do espaço físico, nem aprisionado pelas correntes do tempo. Ele é o próprio tempo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o mais profundo e impactante de tudo, esse nome, essa essência divina, não está distante, inacessível em algum reino celestial. Ele habita em você. Você foi criado à imagem e semelhança do Eu Sou, moldado pelo seu amor e propósito. Essa conexão intrínseca é a razão pela qual, mesmo nos momentos de maior solidão e esquecimento, mesmo que te esqueçam, ele não se esquece de ti. Sua imagem está gravada em suas mãos, seu nome sussurrado em seu eterno amor por você. Ei, você aí? Pare por um instante e reflita comigo.
Já se pegou naquele canto escuro da alma, sentindo um nó na garganta, a sensação de ser invisível? Como se sua voz fosse um sussurro perdido no vendaval da vida. Já sentiu o peso do anonimato, a angústia de um nome esquecido pelo mundo? Talvez as pessoas ao seu redor não te vejam, talvez seus esforços passem despercebidos, talvez o mundo, com sua pressa implacável, tenha te deixado para trás, como um livro empoeirado em uma estante esquecida. A dor da invisibilidade pode ser lancinante. A sensação de não ser notado pode roubar a alegria e minar a esperança. O mundo pode até virar as costas. A memória humana pode falhar, os holofotes podem se apagar sobre você e até aqueles que você mais ama podem, em algum momento, te deixar na solidão. Mas escute com atenção o que eu vou te dizer agora. Yahweh, o Eu Sou, te conhece pelo nome. Para ele, você não é apenas mais um rosto na multidão, um número insignificante em uma planilha fria. Você é único, especial, tecido com propósito no tear da eternidade. Você tem valor inestimável. Você carrega consigo um chamado singular, uma missão que só você pode cumprir. E acredite, mesmo antes que você viesse a este mundo, antes do seu primeiro choro ecoar no ar, o nome que está acima de todos os nomes já te esperava com amor infinito. O mesmo nome que reverberou pelos céus no deserto, abrindo um caminho onde não havia, guiando uma nação inteira rumo à liberdade. O mesmo nome que ecoou com poder, derrubando muralhas aparentemente intransponíveis em Jericó, libertando o povo da promessa. O mesmo nome que fez o fogo descer do céu, consumindo a incredulidade no altar de Elias, demonstrando seu poder inigualável. É esse mesmo nome que sussurra ao seu coração hoje, neste exato momento. Ele te chama com a ternura de um pai. Filho, minha filha, volta para mim. Descanse em meus braços. Encontre refúgio em meu amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sempre serei o seu amparo, a sua força, a sua rocha inabalável. Eu nunca deixei de ser o Deus presente em sua vida, mesmo quando você não conseguia me sentir. Não importa a profundidade da sua dor, a extensão da sua ferida, nem o tamanho do buraco da sua culpa, da sua falha. O nome que ninguém ousa explicar completamente, em sua infinita graça e misericórdia, já explicou quem você é. Você é amado além da medida. Você é visto nos detalhes da sua alma. Você é filho, herdeiro de um reino eterno. Em eras remotas, desde os primórdios da fé, o nome de Yahweh era envolto em temor e reverência. Mas não um temor de destruição ou maldade, mas sim um profundo respeito diante de sua pureza e santidade incomparáveis. Era um nome tão sagrado que, por tradição, era pronunciado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote em um momento solene e carregado de significado dentro do Santo dos Santos, no coração do templo, durante o Yom Kippur, o dia da expiação. Naquele instante, o sumo sacerdote tremia sob o peso da responsabilidade e todo o povo de Israel silenciava em profunda reverência, prendendo a respiração em adoração. Era o ápice da santidade no calendário hebraico, um encontro fugaz com a própria essência divina. E então, séculos se passaram, o tempo teceu sua tapeçaria de histórias, e um evento transformador abalaria os fundamentos da fé. Em meio à poeira de uma pequena aldeia chamada Nazaré, um homem humilde, um carpinteiro com olhos que refletiam a eternidade, confrontou as autoridades religiosas de sua época. Em meio à incredulidade e ao questionamento ácido, quem você pensa que é para dizer tais coisas, para realizar tais milagres? Ele, com uma ousadia divina e uma humildade surpreendente, proferiu palavras que abalaram os alicerces do tempo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento sublime, Jesus, o Messias prometido, o Filho unigênito, revelava sua identidade divina, declarando ser o próprio Yahweh encarnado.
o Deus eterno revestido de carne humana, caminhando entre nós. Mas seus ouvidos estavam fechados pela incredulidade, seus corações endurecidos pela tradição. Ninguém compreendeu a profundidade de suas palavras. Ninguém, em sua maioria, aceitou a revelação surpreendente, porque muitos buscavam um Deus distante, um rei celestial, entronizado em glória inacessível. Eles não conseguiam conceber, não queriam aceitar um Deus com mãos humanas, com um coração exposto à dor e à alegria, compartilhando a fragilidade da nossa existência. Mas era Ele, o próprio nome, YHWH, se fez carne em Jesus de Nazaré e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o nome que a mente humana jamais poderá sondar completamente. Não se perdeu nas areias do tempo. Ele pulsa, ele anseia, ele está ativamente buscando por você, em cada recanto da sua existência. YHWH não é uma fórmula mágica, uma palavra secreta para destravar bênçãos. É infinitamente mais do que isso. É uma pessoa viva, um pai amoroso que anseia por um relacionamento íntimo com você. É uma presença constante ao seu lado, um amigo fiel em todas as horas. É a promessa viva de um futuro eterno ao seu lado. Em cada sussurro da sua oração, mesmo naquela mais hesitante e insegura, ele inclina os ouvidos para te escutar. Em cada tropeço e queda, em cada momento de fraqueza, suas mãos fortes e amorosas se estendem para te levantar, te amparar e te guiar novamente. Quando as sombras se alongam, quando a solidão aperta o coração e o mundo se afasta, sua presença constante permanece inabalável, um farol de esperança na escuridão. E agora, neste instante, enquanto você me ouve, ele te faz a pergunta que ecoa no íntimo da sua alma. Meu filho, minha filha, você ainda se lembra de mim? Em meio à correria do dia a dia, ao barulho ensurdecedor do mundo, você ainda reconhece o meu nome em seu coração? Talvez você ainda se sinta inseguro sobre a pronúncia perfeita do seu nome. Talvez as dúvidas e incertezas ainda te assombrem. Mas tenha certeza de uma coisa: desde a eternidade, antes mesmo que você fosse formado no ventre de sua mãe, Ele conhece o seu nome com uma intimidade e um amor que transcendem qualquer compreensão humana. E Ele te chama pelo nome, com a ternura e o cuidado de um pai que anseia pelo abraço de seu filho. Não se deixe intimidar pelo mistério que envolve seu nome. Não se afaste do silêncio, pois é nele que a sua voz se torna mais nítida ao seu coração. Permita-se sentir a sua presença na quietude. Em cada inspiração e expiração, no ritmo constante da sua vida, ouça o sussurro suave e poderoso. YHWH, o Eu Sou, declara com amor eterno: eu sou contigo, eu sempre serei. Se esta mensagem tocou o seu coração, se a revelação do nome de YHWH ressoou em sua alma, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sou amado. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que precisa conhecer a profundidade desse nome e o amor que ele carrega. E para continuar essa jornada de descobertas e reflexões sobre as verdades da Palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e junte-se à nossa comunidade de fé. Que a graça e a paz de YHWH, o Eu Sou, estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.